Tá, a aula está sendo gravada. Tá todo mundo vendo o slide? Hein, pessoal? Sim. Sim, professor. Tá bom, então. Estão conseguindo me ver também, vocês? Aí ou tá muito escuro? Hein? O pessoal de casa. Estão conseguindo me ver? Não, tá escuro. Hein? No momento está aparecendo só o slide, o senhor não está aparecendo. Tá, perfeito. Não, que eu tinha tirado era por isso. Perfeito. Bem, pessoal, boa noite a todos, tá? Só dando os informes, hoje eu estou pelo professor Luan. O professor Luan teve que resolver uma situação fora, então eu estou no lugar dele hoje, então a gente já vai adiantar a nossa disciplina hoje, tá? Então hoje a gente já vai dar pontapé inicial na disciplina, tá? De controle de qualidade biológica e microbiológico. Tá, ok? Nós conversaremos na noite de hoje sobre a parte do conceito do controle de qualidade biológica em produtos farmacêuticos correlatos, tá? E cosméticos aqui para vocês. Então, como a gente já tinha conversado na semana passada, que a gente já falou alguma coisa, deu tipo uma introdução e do que a gente espera na disciplina de hoje, tá? Na disciplina, dizendo melhor, a partir da aula de hoje para frente, hoje a gente começará a falar alguns conceitos básicos, tá? Da parte de controle de qualidade. E esses conceitos básicos, essas definições básicas, elas passam primeiramente, tá? Por isso aqui, pela qualidade. Só que quando a gente fala de qualidade para vocês, a gente não pode esquecer que a qualidade ela não caminha sozinho. Ela caminha juntamente com mais um outro termo que nós usamos muito no controle de qualidade, que somado a ela, tá? Que é a atividade produtiva, ela vai gerando várias características e vários pontos favoráveis a essa qualidade. Olha que até o presente momento eu só estou falando do que para vocês? De qualidade. Então, a qualidade somada a essa atividade produtiva, olha o que a gente pode ter. A gente pode ter três questões, que é o aperfeiçoamento, o desenvolvimento e superação de limites. Por que eu falo isso para vocês? Porque se a gente for pegar na história humana, o ser humano ele sempre se preocupou e vem se preocupando a cada geração, a cada momento, em melhorar essa qualidade em cima da sua atividade produtiva. E com isso ele tende sempre o quê? A se aperfeiçoar. Não é verdade? O exemplo desse, vamos trazer um pouquinho para a nossa área farmacêutica. Se a gente for pegar a farmácia como era, as boticas como eram, que era o termo correto, o termo antigo, tá? Olha o tanto que essa parte farmacêutica, as boticas evoluíram e se desenvolveram. Hoje a gente tem farmácias de várias especialidades atendendo os seus públicos dentro de um padrão de qualidade que no final eles vieram o quê? Eles vieram não somente para se aperfeiçoar, mas também para desenvolver-se. Fato esse que a gente tem um exemplo muito grande, que é a área de cosméticos. Se a gente for pegar a área de cosméticos nos últimos 5 anos, ou até um pouquinho mais, olha o tanto de evolução que teve e o tanto de desenvolvimento tecnológico farmacêutico também teve. E por conta disso, os próprios farmacêuticos começaram a se superar em limites. Por quê? Porque aquele farmacêutico que era preocupado em fazer somente uma simples manipulação, não. Ele começou a perceber, começou a prestar atenção no quê? Que se eu melhorar esse produto meu, se eu melhorar a qualidade desse produto meu, eu consigo expandir um pouco mais o meu comércio. E consigo ganhar mais o quê? Cliente. Não esquecendo que hoje o consumidor, aquele paciente nosso, ele já não é mais tratado como paciente, mas sim como o quê? Como um cliente em saúde. Independente se ele está ligado à parte médica, farmacêutica, trazendo para nós farmacêuticos, ele é o nosso cliente. Porque se ele vai na tua drogaria, ele vai atrás de alguma coisa, de um produto. E ele vai querer um produto altamente o quê? De boa qualidade.
Além disso, se a gente for ver, o estudo da qualidade somado com a atividade industrial, ela vem já de muitos anos, até antes da industrialização. Querem um exemplo simples? A tecelagem. O artesão, o tecelão, aquele que estava lá na roda tecendo o tecido para uma roupa, para uma camisa, ou para um lençol, ou para o que seja, ele viu que naquilo ele poderia o quê? Evoluir, poderia se aperfeiçoar, se desenvolver. Então o que ele foi fazendo? Ele foi o quê? Se aprimorando. E ele foi o quê? Superando as adversidades, tá? Chegando até extrapolar os seus limites, aonde ele o quê? Começou a observar, começou a enxergar, tá? O que aqui? Primeiro, se ele está evoluindo, ele está o quê? Ele está atendendo às suas expectativas, não somente para ele, mas também para o mercado consumidor. Segundo, ele também está o quê? Ele está melhorando e está aprimorando ainda mais as características do produto. Hoje, se a gente for pegar o mesmo exemplo que eu dei para vocês no início, que é a parte de cosmético, hoje a gente tem um leque de géis, cremes. Um exemplo, bloqueadores fotorreceptores solares. Hoje a gente tem qualidades de fotorreceptores solares de qualquer tipo de natureza, sejam elas de base aquosa ou até de base o quê? Não aquosa. Dependendo do tipo de pele, do tipo de cliente que vocês querem. Quantos de vocês trabalham ou já fizeram estágio em farmácias de manipulação? Tá? E vocês já não enxergaram isso nas próprias farmácias de manipulação? Em que essa qualidade é uma característica própria do produto que faz com que esse produto se torne altamente o quê? Consumido. Além do mais, a gente tem os próprios recursos promotores. E quando a gente fala de recursos promotores, eu estou falando o que aqui para vocês? Quem pode me dar um exemplo de um recurso promotor? Não necessariamente pode ser matéria-prima, mas é o que vai impulsionar aquela tua matéria-prima para ela o quê? Ser vendida. Qual é seu nome? Desculpa. Raquel. Olha, a Raquel já falou que esse recurso promotor pode ser a matéria-prima. Mas além da matéria-prima, que é o que a Raquel me deu, que outro exemplo a gente pode ter, pessoal? Pessoal lá de casa. Bora ver se hoje, eu quero ver quem vai responder mais. O pessoal de casa ou o pessoal que está aqui ó, presencial? Exatamente. Temos vários tipos de recursos promotores. Vai desde o tipo da qualidade da matéria-prima que a Raquel falou, o Leandro me falou que é o tipo da maneira como ela é vendida. Tá? Por quê? Porque esses recursos promotores vão impulsionar aquele produto dentro da qualidade para gerar o que mais interessa para a indústria, que é o quê? Que é o último item, que é vendas novas. Exatamente. Os recursos promotores são os meios, as maneiras pelas quais a indústria, trazendo para a nossa parte farmacêutica, a indústria farmacêutica vê e gera a qualidade do seu produto. Porque para a indústria farmacêutica não interessa, vou usar o exemplo que a Raquel deu, que é da questão do Buriti, perdão, do Buriti, ele ter só o Buriti. Porque até o ribeirinho que mora lá na beira do rio, ou a pessoa que mora no campo, tem acesso ao buriti. Mas o que ele pode fazer a partir da extração do buriti para melhorar a qualidade daquele produto, gerando novos produtos com uma qualidade alta? E isso ele impulsiona no final que é vendas novas. Hoje querem uma coisa que muito sai, que é altamente comercializado e que tem alto impacto em pesquisa e venda para cá, e não somente para cá, mas também já é retirado daqui da região do Pará e da região norte, o açaí.
Até uns 30 anos atrás, onde a gente tinha maior concentração de açaizeiros? Era aqui na região norte, principalmente em algumas regiões do estado do Pará. Hoje a gente tem pés de açaí, tá, espalhados em várias partes do país. E já está se tentando cultivar açaí em outras partes do mundo. Por exemplo, tem algumas regiões da Indonésia, da Ásia, que por conta do clima ser próximo e similar e o solo ser igual, eles já estão tentando cultivar lá. Entendeu? Ou seja, a exportação fez isso. E a indústria começou a se preocupar com o quê? Se a gente não pode trazer, vamos tentar cultivar para ficar mais próximo da indústria, das empresas, dos mercados consumidores. Então, isso a indústria faz. E isso vale para qualquer tipo de empresa, porque ele se preocupa na qualidade com a atividade produtiva. E nós veremos mais adiante que essa atividade produtiva é a cadeia de produção. Agora, uma questão. Eu falei até o momento só de qualidade. Repito de novo para vocês. Por quê? Porque quando a gente começa a estudar a qualidade do produto, a gente vê que essa qualidade do produto, o estudo e a definição de qualidade do produto é mais recente. Porque de acordo com o Juram 1998, ele define, e aí eu quero que vocês gravem isso, tá? Porque isso é questão de prova, eu vou cobrar isso na prova de vocês, aí fica todo mundo desesperado, já está todo mundo em casa anotando e o pessoal daqui também. Mas ele define a qualidade de produto como o quê? Como uma condição de adequação do uso daquele produto. Como você vai adequar ao uso de um determinado produto, tá? Do ponto de vista de quem? Do consumidor. A indústria nunca vai fazer e nunca fará, no seu entendimento, um produto que seja para ela. Por quê? Porque não é ela que vai consumir. Quem vai consumir seremos nós, que somos a ponta. E digo mais uma coisa, nós dentro dessa cadeia de produção, dessa cadeia do controle da qualidade do produto, nós somos o quê? Como é que a gente se enquadraria, nós farmacêuticos? Pergunta de prova, tá aí. Primeira pergunta da objetiva de vocês. Quem pode me dizer? Agora eu quero escutar o pessoal de casa, que aqui eu já escutei o Leandro, já escutei a Raquel. Eu acho que nós entramos, professor, aí nos recursos promotores, né? Perfeito. Quem foi que falou? Desculpa. Ivanilde. A Ivanilde nos colocou como recursos promotores. Tá certo ou tá errado? Tá certo. Nós somos recursos promotores. Por quê? Porque nós somos parte da cadeia. Porque para um produto chegar até o consumidor, tá? Como a Ivanilde colocou, tem que passar na mão de vendedor ou de alguém especializado técnico, que somos nós. Então, nós estamos dentro da cadeia. E nós somos, pela indústria, recursos promotores. Um outro exemplo são os propagandistas farmacêuticos. Os propagandistas farmacêuticos é um outro exemplo que eles são recursos promotores da própria indústria farmacêutica. Por quê? Porque eles levam os produtos para conhecimento da comunidade de saúde. E nós estamos dentro da comunidade de saúde. Por quê? Porque por mais que não se faça um trabalho tão forte, porque a gente vê esse trabalho bem forte na área médica, ou seja, junto com os médicos, mas a gente está aí para testar a qualidade. Não é verdade? Quase a maioria de vocês, pelo contato que eu tive com vocês já tiveram a disciplina de estágio supervisionado 1 nas drogarias. Vocês já devem ter visto os colegas farmacêuticos que trabalham já receber a visita dos promotores. E eles vêm com o quê? Eles vêm trazendo informações. Ou trazem uma bula informativa, ou trazem alguma coisa, um souvenir, mas tudo ligado ao quê? Ao produto que eles estão querendo que a gente o quê? Venda para o consumidor. E aí cai a segunda questão, que é a adequação do uso. E o que vem ser essa adequação do uso? O que determina a adequação do uso? A adequação do uso, ela determina principalmente as características pela qual, ou as condições pela qual esse produto que está sendo formulado, que está sendo manipulado, vai ser usado por quem? Pelo usuário.
Querem um exemplo? Vamos pegar o exemplo da linha pediátrica, da linha infantil. Você vai colocar qualquer tipo de produto para o teu filho ou para a tua filha para consumir, independente de faixa etária? Não, você não vai fazer isso. O que mais assusta uma criança quando ela vê um medicamento? Primeiro é a cor. Então eles vão colocar uma cor que seja atrativa e chamativa. Perdão? Segundo é o cheiro. Perfeito, Raquel. Quem mais pode me dar um exemplo, o pessoal de casa? Eu só não quero escutar a voz da Ivanilde. Agora eu quero escutar a voz de outra pessoa. Bora, Ed, diga lá. Professor, eu acredito que seja o sabor também do medicamento, tanto quanto Perfeito. xarope. O sabor. Você não vai dar um sabor muito amargo para uma criança, porque a criança é capaz até de vomitar. Ter um processo de emerse e pôr para fora. Então tu vais dar algo, como se diz, o mais doce, o mais próximo de um sabor de uma fruta, tipo uma cereja, um morango, que são sabores aceitáveis. Quem foi que falou? Perdão? Foi o professor Leidson Cardoso. Tá bom. Prazer, Cardoso. Vou te chamar de Cardoso. Tá? Então, isso são adequações do uso. A adequação do uso, ela vai de acordo com o tipo do teu consumidor. Então, gravem bem esses 3 conceitos que eu acabei de falar para vocês. Primeiro, a qualidade. Segundo, a qualidade do produto. E, por último, a adequação do uso. Não esquecendo que para essa qualidade do produto, tá? Para ela poder, tá? Melhorar, primeiro ela tem que passar por o quê? Por um aperfeiçoamento. Depois gerar um desenvolvimento e por último, o quê? Superar limites. Até aí, alguma dúvida? Vocês estão me entendendo? Está tudo claro para vocês? O pessoal de casa está entendendo? Hein? Sim, professor. Sim, prof. Beleza. Continuando, e qual é o papel da indústria farmacêutica em tudo isso? O que a indústria farmacêutica faz? Qual é o princípio dela? Quais são o que dita a indústria farmacêutica hoje em dia? Quem pode me falar um pouco? O que ela fez de tão importante hoje? Trazendo esses conceitos de qualidade, adequação, controle da qualidade do produto, da adequação do uso do produto. E isso quer dizer o que, Leandro? Não somente qualidade, porque a qualidade é consequência. Desculpa. E essa produção passa por onde? Olha que eu estou puxando vocês. Tudo isso que eu acabei de falar. E a pesquisa impulsiona o quê? Impulsiona o quê? A produção é consequência. Tudo isso impulsiona o que está escrito bem aqui. Evolução tecnológica. A indústria farmacêutica ela evoluiu. E ela evoluiu em um sentido em que hoje o parque industrial, o parque tecnológico da indústria é altamente o quê? Sofisticado. E essa sofisticação permite com que se desenvolva novas tecnologias, novas maneiras de se fabricar os produtos farmacêuticos. Vocês veem que eu não falo muito de medicamento, mas eu falo com abrangência, porque eu não posso pensar só no medicamento, só na molécula de um fármaco, eu tenho que pensar em toda a cadeia de produção de um fármaco, porque o fármaco é uma molécula, um princípio ativo desenvolvido, tá? Que ele pode se apresentar de diversas maneiras de forma. Vocês viram isso na tecnologia farmacêutica, ou com Luan ou com Tylon. Eles devem ter falado isso para vocês. Agora,
Tá? Essa evolução tecnológica faz com que haja produção de produtos complexos, e esses produtos complexos, o que a gente acaba fazendo? A gente acaba lapidando esses produtos complexos, tornando eles mais refinados ainda, chamados de produtos terminados. É o exemplo do buriti que a Raquel deu. Não interessa eu ter um produto complexo que é o buriti. O que eu vou fazer com uma coisa complexa? Para que vai me servir se eu não refinar ele? E gerar um gel à base de buriti que vai ser altamente, com uma alta atividade farmacológica, e pode o quê? Fazer uma limpeza, um esfoliante, por exemplo, para remoção de acne. Agora, também nós temos que, dentro dessa indústria farmacêutica, ela se preocupou muito no quê? No controle da qualidade. E para ela, o controle de qualidade recai, tá, em 4 questões e 4 pontos importantes que vale vocês anotarem. Primeiro, eficácia terapêutica. Interessa para a indústria farmacêutica desenvolver um produto complexo sem atividade farmacêutica? Não. Ela não vai gastar tempo e de recurso financeiro para isso. Ela vai começar a estudar um produto que traga um retorno através da sua ação farmacológica. Segundo, funcionabilidade. Ela, uma vez tendo uma eficácia terapêutica, ela vai ser posta em função. É o exemplo que eu acabei de dar para vocês do buriti. Sabendo que tem uma atividade farmacológica, o que a indústria vai ver? Vai ver a sua funcionalidade. E de que maneira? Saber primeiro se ela pode ser administrada, em que forma. Será que ela vai ser manipulada de forma como cosmético, como gel? Pode ser. Para que isso? Para que no terceiro seja gerada uma forma, que é a forma de cosmético. Por quê? Porque ela vai ser produzida para aquela linha, para aquele fim. E por último, segurança. Não adianta você ter um fármaco, um produto farmacêutico com uma alta atividade farmacológica, com uma boa eficácia terapêutica, uma boa funcionabilidade, se ele não for seguro para uso. Tu imagina tu colocar um gel pegar o mesmo exemplo do buriti, que a faixa terapêutica seja igual ou próxima à faixa tóxica? Isso vai me servir? Não vai me servir. Eu vou estar colocando em risco a população, o meu consumidor. E menos importante, além desses 4 que eu acabei de falar para vocês, está o quê? Está na grande relevância. E quando a gente fala da grande relevância, está no quê? Na beleza, nas propriedades organolépticas. Porque a indústria depois vai adequando de pouco em pouco, de acordo com a característica do produto e do consumidor final. Agora uma chamada de atenção para vocês, que eu até botei isso em vermelho, tá? Para a indústria farmacêutica, a adequação de qualidade, tá, que a gente viu lá no slide anterior, ela passa também, primeiro, por testes tecnológicos, pelo desenvolvimento tecnológico daquele teu produto, aonde ela vai estudar não somente a dureza, como também o tipo de acidez, condutividade, como também ela vai ver questões psicológicas, ou seja, características organolépticas e de apresentação, aquilo que a gente conversou, que eu dei o exemplo para vocês do xarope da linha pediátrica, tá bom? Além disso, a relação do tempo, o relacionamento ao tempo, ou seja, quando a gente faz essa relação ao tempo, tá? Aonde a gente enfatiza a segurança do produto, a confiabilidade desse produto e a manutenção, ou seja, a boa manipulação. O que adianta eu ter um gel à base de água, se ele, quando eu passo no rosto, ele em menos de 30 minutos, ele vai o quê? Vai fazer eu suar e pingar. Se ele não tiver uma boa formulação, uma boa consistência na sua tensoatividade. A mesma coisa de cápsula. O que adianta eu formular uma cápsula de liberação lenta para determinados tipos de analgésicos, por exemplo, a base de opioides, opiáceos, quem foi meu aluno na Farmaco 2, eu falei muito disso, quando a gente falou a questão dos opioides, pensamentos derivados de morfina, que se ele não consegue ser absorvido e ser liberado, o princípio ativo lentamente no organismo para ter uma ação, uma atividade, uma eficácia terapêutica.
Não adianta. Tá? Por quê? Porque a consistência da cápsula tem que fazer com que aquela absorvância, aquele ataque das enzimas seja feita de forma o quê? Gradativa. E ele ser totalmente dissolvido aos poucos. Tá? Contratuais. Quando a gente fala de contratuais, isso é um termo novo dentro da adequação, tá, da qualidade dentro da indústria farmacêutica. Por quê? Porque os contratuais está o quê? Na responsabilidade do fornecimento. E quando a gente fala de responsabilidade de fornecimento aqui, o que eu estou falando? A forma como esse medicamento, a forma como esse produto farmacêutico vai chegar na ponta, vai chegar nos locais, tá, de venda. Muitos de vocês já devem ter visto o recebimento de mercadoria nas grandes redes ou nas farmácias que vocês estagiaram. Como é feito? É feito através de basqueta. O medicamento chega, estou pegando um exemplo, o medicamento chega fechado numa basqueta, totalmente o que? Lacrado, aonde você tem a confiança que aquela basqueta não foi violada. Porque ela vem lacrado com lacre, com o número do lacre. E ainda mais se for uma basqueta de medicamento controlado. Que além de vir a basqueta fechada e lacrada, a nota fiscal fica com o farmacêutico. Entenderam? E para termolábio, como seria? Como vocês acham que seria? Como é que chegaria um medicamento termolábio na tua drogaria? Pessoal de casa. Professor, acredito que ele chegaria isolado, uma caixa com isopor, com gelo ou algo do tipo, para manter ele refrigerado até ser direcionado na geladeira adequada. Perfeito. O que o Cardoso falou e o que a Lili falou estão correto. Ele tem que chegar totalmente adequado e isolado para não pegar o quê? Choque térmico. E além do mais, ele tem que ir direto para a geladeira, onde vocês vão ter que fazer o controle da temperatura interno e externo, porque até isso tem variância. Eu acredito que o farmacêutico, onde vocês estagiaram, tem o correto é o quê? O correto é que venha o isopor, ou se não vier o termômetro dentro, marcando a temperatura, porque tem certos tipos de medicamento termolável, por exemplo, aqueles que são a base... aqueles que são a base de hormônio, principalmente aquelas seringas que são para hormônios de crescimento, tá? Que elas têm que vir com temperatura interna, por quê? Porque até, se não me engano, 10 ou 15 graus no máximo. Mais do que isso, o hormônio começa a degradar. E quando a gente fala de geladeira, o controle ainda é um pouco maior. Agora, bora pensar em insumo farmacêutico dentro de uma farmácia de manipulação. O controle ainda é muito maior. Por quê? Porque certos tipos de base, certos tipos de géis, certos tipos de emolientes, vamos falar um pouco dos emolientes, eles podem sofrer degradação por conta da nossa temperatura. A média nossa, nos primeiros 5 ou 7 dias do mês de agosto, foi quase 34 graus. Isso é muito. E se tu não estocar esse teu insumo farmacêutico de uma maneira que esteja totalmente refrigerado, e quando eu digo refrigerado, né, é deixar as 24 horas, ele vai acabar derretendo, porque até à noite as temperaturas já estão passando um pouco, dependendo do dia, pode até passar um pouco dos 28 graus. Você acaba perdendo. E por último, a gente tem a questão ética. E dentro da questão ética, hoje a gente tem muito... Tá, que foi um ganho grande, e eu digo isso por conta dos órgãos de fiscalização, porque até os anos 80, a bula de um medicamento não vinha com todas as informações. O que vinha era o necessário, que era o quê? A indicação, o tipo de uso, a forma de apresentação, os horários. Hoje não. Se a gente pegar a bula de qualquer medicamento, desde uma aspirina até um medicamento mais complexo para o tratamento de uma neoplasia, por exemplo, lá vem escrito tudo que tem que ser dito. Como, por exemplo, efeitos adversos, dose tóxica, dose letal.
Isso é o que a gente chama de bula honesta, porque aqui não está vendo omissões dos efeitos adversos e nem tóxicos. E isso a gente encontra hoje nas bulas. Até aí tudo bem? Pessoal de casa tá certinho, Tudo ok, professor, tudo certo. tá? Então não esqueçam dessas questões, tá? Que são esses 5 pontos aqui da adequação da qualidade da indústria farmacêutica, que é a tecnológico, o psicológico, o relacionamento ao tempo, contratuais e ético, tá? Porque eu posso perguntar algum deles na prova de vocês, tá bom? Não entendi? Contar é tudo para vocês. E na visualização da qualidade, tá? Essa visualização da qualidade, a gente já sai um pouquinho do que a gente estava conversando, da qualidade, para a gente já entrar numa coisa mais ampla. E na visualização da qualidade, a indústria se preocupa hoje principalmente com o quê? Com os tipos de parâmetros, as categorias, tá? Que vão medir, avaliar essa adequação do uso. E de que maneira a indústria farmacêutica pode fazer isso? Ela pode fazer através de 3 maneiras. Primeiro, planejamento. Segundo, captar necessidade, ou seja, captar informações tais reais do usuário e do profissional. E depois, qualidade de conformidade. Pergunto para vocês, existe diferença nesses parâmetros? Existe, mas tudo está dentro da visualização da qualidade. Por que eu falo isso para vocês? Porque se a gente fala de planejamento do produto, a indústria já planeja antes mesmo, tá? De encontrar a matéria-prima ou encontrar o princípio ativo com atividade farmacológica. Ela já começa a planejar no momento em que ela já sabe, tá, o que ela vai desenvolver. Só que o que acontece? Para esse planejamento ocorrer, ele tem que andar junto com o quê? Com a captação de informações reais do produto e do profissional. Por exemplo, vamos imaginar, tá, que na tua farmácia de manipulação, você tá querendo manipular, tá, um creme vaginal, tá, que tenha uma ação contra uma bactéria ou contra um fungo. Qual seria a primeira preocupação tua? Primeiro, como a Raquel falou, questão de reações alérgicas ao produto. Quem pode me falar mais alguma outra coisa? Está dentro do que ela falou, dentro da atividade farmacológica do produto. A questão do usuário. Será que um creme vaginal será a melhor indicação, a melhor maneira para combater aquele patógeno? Ou pode ter outra via, outra maneira? Aí cai o quê? O profissional. Aí somos nós, farmacêuticos. Que aí tu vais dizer se aquele produto, se aquele princípio ativo, ele é melhor sendo produzido, planejado de forma, tá, dérmica ou não. Ou é melhor fazer ele via oral? Vai depender do quê? Vai depender do teu planejamento e da ação final. Para que no final tu tenhas uma qualidade e conformidade. E a qualidade e conformidade é o terceiro item. Por quê? Porque se eu não tiver um planejamento e não tiver captação de informação, eu não tenho conformidade. Alguma coisa vai sair de fora do meu checklist. E aí a gente chega dentro da visualização da qualidade na limitação dos usos. Eu posso encontrar limitações de uso? Hein, pessoal? O que vocês me acham, pessoal de casa? O professor, eu acredito que sim. Só um minutinho, por favor, só um minutinho.
Estão visualizando agora melhor o slide, vocês? Pessoal de casa, por favor. Sim, professor. Tá? Sim, sim. Perdão, Cardoso, desculpa, tu falou, só que aí eu tive que abaixar aqui o negócio Era da... referente às limitações de uso. Não, Eu acredito. Sim, pode falar, perdão, pode falar. Pois é, eu acredito que sim, né? Aí a gente pode trazer pelos lados dos antibióticos, do uso indevido ou algo parecido. Não sei se tem alguma uma correlação, mas eu acredito que sim. O uso incorreto, o Cardoso está falando do uso incorreto dos antibióticos por conta do uso exagerado. Eu penso que seja isso. É isso mesmo, Cardoso? Só me Isso mesmo. confirma. Tá. Mas só que mais a gente pode caracterizar dentro de limitações de uso? Olha o que eu posso ter. Planejamento. O planejamento está dentro. Porque se eu tiver um planejamento pequeno, ou algo que me faça com que esse meu planejamento não avance, não chegue a outra, não chegue a outras, como se diz, a outros pontos do que eu estou querendo trabalhar, eu nunca vou sair. E a qualidade vai ficar o quê? Prejudicada. Além disso, olha aqui o outro, a questão da produção. Eu posso ter uma produção em diversos tipos de escala, pequena, média ou grande escala. Hoje a indústria farmacêutica, principalmente as multinacionais farmacêuticas, tipo uma Roche, elas trabalham em larga escala. Ela não vai querer trabalhar com o quê? Com 100 caixas por dia, de um AS, por exemplo. Ela vai trabalhar com mais de 1.000 caixas por dia ou 1.000 caixas por hora. Isso está dentro da cadeia de produção. Isso que eu estou falando na questão de fabricação. Porque na questão de produção de linha farmacêutica, de moléculas farmacêuticas, hoje tem dados que a Bayer trabalha em média com 20 moléculas por mês para qualquer tipo de doença. Além disso, olha o que mais eu tenho. Eu tenho vendas. Porque se eu não tiver um bom planejamento, uma boa cadeia de produção, a minha venda vai estar comprometida. E a minha venda, tá? Ela é impulsionada pelo planejamento e pela produção. Por quê? Porque eu tendo uma boa linha de produção, um bom planejamento, eu consigo o quê? Vender aquela quantidade que está sendo produzida, tá fazendo cálculo por dia, por semana, por mês, por trimestre, por semestre, por ano. Hoje em dia, a indústria, tá? Principalmente a indústria farmacêutica, tá? Só um relato para vocês de medicamentos de alta complexidade. Quando a gente fala de alta complexidade, a gente está incluindo os antineoplásicos, tá? É o que mais puxa hoje uma indústria, uma empresa farmacêutica. A Sanofi, que é uma empresa, uma multinacional farmacêutica, se não me engano, francesa, só a receita bruta dela para tratamento, não somente de antineoplásicos, mas para o tratamento em pesquisa para a pandemia, gerou mais de 1 bilhão para ela no primeiro semestre. Um outro dado, tá, é a própria assistência técnica. E a assistência técnica passa por nós, farmacêuticos. E essa assistência técnica vai desde o parecer técnico nosso até o desenvolvimento de ferramentas tecnológicas para a produção. Só que uma chamada de atenção para vocês. Essas limitações de uso, hoje em dia, também são estudadas e são avaliadas por conta disso daqui, das especificações. E essas especificações, tá? Anotem vocês, tá ok? É o quê?
faixa de tolerância, além de mais metodologias analíticas adequadas, manutenção da qualidade. E o que tem que haver? O que tem que ver essa faixa de tolerância, essa metodologia analítica e essa manutenção da qualidade? Pessoal de casa. Lembram do exemplo que eu falei ainda há pouco para vocês a respeito da manipulação de um medicamento, tá? Em que a faixa terapêutica seja próxima da faixa tóxica? Isso é faixa de tolerância. Você nunca vai colocar um produto em que isso for real. Porque senão tu estás fazendo com que aquele teu paciente se exponha a um risco, tá? Até de óbito. E como tu faz isso? Até do desenvolvimento de metodologias analíticas. Vocês devem ter... Eu não fui, eu acho que foi o Thiago que foi de Farmaco 1 de vocês, não é? Ele deve ter falado para vocês que para um medicamento, qualquer produto entrar no mercado, eles fazem o quê? Ensaios de toxicidade, avaliações de toxicidade. E a partir dessas metodologias analíticas de avaliação de toxicidade, eu posso identificar essas faixas de tolerância. E isso daqui é uma especificação. E por último, mantendo e sabendo essa faixa de tolerância, juntamente com as metodologias analíticas, eu consigo manter, eu consigo fazer com que a manutenção dessa qualidade seja o quê? Permanente ou que ela melhore ainda mais. E o desenvolvimento tecnológico, dentro da visualização da qualidade? O desenvolvimento tecnológico, tá? Nada mais é do que a entrada e a saída de informações e influências. E dentro dessa saída, dentro dessa entrada e saída de informações e influências, vocês vão desde a maneira como essa ferramenta tecnológica, e principalmente da maneira como as informações vão chegando e vão sendo captadas e vão sendo o quê? Trabalhadas. Um exemplo bem simples e bem arcaico é o que acontece aqui na nossa região. Por a gente estar no meio da floresta amazônica, aí a diversidade de flora que nós temos, não somente de vegetais, como também de plantas e flores, nós estamos expostos a vários tipos de agentes, tá? Fitoquímicos, na parte de farmacognosia, tá? Das plantas, que podem ter diversos tipos de moléculas, desde simples moléculas de alcaloide até moléculas de terpeno, que são mais complexas ainda. E a atividade farmacológica aí, e a informação que vem, ela começa o quê? Ela começa a girar, começa o quê? A ganhar corpo. De uma forma bem simples, quando você vai no ver o peso atrás de uma erva, você não começa a coletar informações arcaicas, rústicas. Você começa. Aquela senhorinha que é lá do interior, ela te diz que aquela erva que ela planta no quintal da casa dela, que é daqui de Cotijuba, daqui na frente da cidade, ela traz para vender que é muito bom para pedra no rim. Só que a indústria já sabe disso, e o que ela fez? Começou a melhorar, começou a desenvolver, começou a atuar no melhoramento daquele produto. E através do seu desenvolvimento de novas tecnologias, foi melhorando a qualidade do produto através do quê? De entrada e saída de informações. Ou seja, ela alinhou o que ela já tinha, as informações que ela já tinha, a indústria, com o que ela foi captando. E através dessas influências, ela foi o quê? Melhorando. E isso foi gerando o quê? Isso foi gerado através de quê? Pesquisa.
O exemplo foi o que a Raquel deu no início, da Natura. A Natura é um dos exemplos mais claros aqui do Brasil em cima do desenvolvimento tecnológico desses tipos de produtos que são feitos e analisados aqui na região. E não se esqueça uma coisa, que a Natura, tá, ela é nacional. Ela tem muitas partes do Brasil, só que um dos polos fortes é aqui na região norte. E não somente isso, ela pegou matéria-prima barata e pegou mão de obra barata. Outro exemplo, Boticário. Alguns perfumes, algumas colônias da linha Boticário, eu não sabia disso, eu li recentemente, faz um tempinho atrás, quase 10 ou 15% hoje da linha da Boticário é feita a partir de matéria-prima vinda daqui do norte. Antigamente se concentrava muito na região centro-sul. Hoje não, eles já estão subindo. E aonde vai chegar tudo isso? Aonde esse desenvolvimento tecnológico vai chegar e vai se expandir principalmente? Setor de compras, almoxarifado, vendas. Por quê? Porque esse desenvolvimento tecnológico, por conta dessa troca de informação e de influência, ela vai atuar e vai entrar em outros setores. O setor de compra é um deles. Hoje em dia, dentro da indústria farmacêutica, a indústria farmacêutica ela não vai querer uma matéria-prima simples, ela vai querer o que tem de melhor. E ela tem um setor próprio para isso já, que ela vai analisar a qualidade da matéria-prima que vai entrar para eles. E com isso, tá, o gerenciamento de estoque tem que ser muito levado em consideração e ser muito atento a isso, porque tu não vais colocar tua matéria-prima, nem os teus insumos farmacêuticos, de qualquer maneira estocado, armazenado. Por quê? Porque você pode acabar o quê? Sofrendo alterações, por exemplo, ambientais. Além do mais, as próprias alterações ambientais geram o quê? Alterações químicas, físicas, biológicas, microbiológicas. Imaginem vocês trabalhar com uma pasta. Todo mundo aqui já usou pasta d'água. Quando criança ou tem filho ou filha que já usou pasta d'água para uma simples assadura qualquer. Do que é feito a pasta d'água? Vocês já tiveram curiosidade de ver? Então vocês vão ver, vocês vão me trazer na próxima aula. Porque isso é a coisa mais simples de manipulação farmacêutica. Se você deixar a pasta d'água a temperaturas altas, ela vira uma geleia. Ela vira geleia, ela fica uma coisa, ela vira uma geleia e ainda mais, dependendo da espessura, fica tão pastosa que não serve para mais nada. E isso, quando for estocado de má qualidade, for armazenado em péssimas condições. Por isso que hoje os almoxarifados, o gerenciamento de estoque nos depósitos, nos almoxarifados, são altamente importantes. Porque não é só você trabalhar medindo a temperatura, medindo a umidade. Você tem que trabalhar com o conjunto todo. Saber de que maneira você vai armazenar, de que forma você vai acondicionar. Tem certos produtos, principalmente aqueles à base oxidante e antioxidante, que não pode ficar exposto à luz. Ou, no mínimo, tu tens que colocar eles envoltos em papel aluminado. Para evitar com que haja o quê? Degradação. Imagina vocês trabalharem com gel fotossensível à base de ácido ascórbico. Ou à base de gel de laranjeira, que é laranja. Que tem o quê? Vitamina C, que é ácido ascórbico. Tu vais deixar exposto à luz? Não vai. Então isso tem que você começar a tomar cuidado, e é isso a gente vê em algumas farmácias já de manipulação. E isso tudo impacta onde? Na venda. E
quais são os setores facilitadores? Para que essa visão da qualidade, essa visualização da qualidade consiga avançar ou até prosperar. Esses setores facilitadores, tá, que são aqueles que estão por trás de toda a cadeia produtiva, por toda essa qualidade, eles são setores que muitas das vezes, pelo próprio nome diz e pelo que eu acabei de falar, eles estão por trás, ou seja, eles não estão muitas das vezes o quê? Ligados à qualidade, mas eles sempre vão estar o quê? Ajudando na manutenção da qualidade. E esses setores facilitadores, tá? Eles levam, juntamente com a visualização da qualidade, para um outro conceito que eu quero que vocês gravem e anotem, que é o controle. Lembram quando eu comecei a falar na aula de hoje sobre o quê? Eu cheguei, olha pessoal, eu estou conversando só sobre qualidade. E eu falei desde lá do início o que era qualidade, o que era a adequação a qualidade do uso e a adequação do uso, para eu poder chegar no que é o controle. E o controle está em cima de tudo que a gente já conversou, falando sobre visualização de qualidade, é o quê? O controle nada mais é do que uma avaliação que é feita de forma sistemática, mas ela é feita de uma forma sistemática, tá? Analisando o que? Avaliando o que? Os parâmetros de um produto. E essa análise e essa avaliação desses parâmetros desse produto, eles sempre têm que ser avaliados e vistos para o quê? Para a gente enquadrar nos limites pré-estabelecidos. É o que a gente falou anteriormente, nas especificações, na faixa de tolerância. Vou até voltar para vocês relembrarem rapidinho, que é a faixa de tolerância, as metodologias analíticas, e a manutenção da qualidade. Vocês estão vendo como um ponto, um conceito puxa o outro? Só que o que eu fiz? Eu fiz separadamente para vocês entenderem, tá? O que cada um deles representa e o que cada um deles significa. Até aí alguma dúvida, pessoal de casa, pessoal daqui? Ed, estás entendendo? Está claro para vocês? Vocês estão me fazendo, eu estou me fazendo entender, eu estou me fazendo claro para vocês? Sim, prof. Ivanilde? Sim, sim. Cardoso? Beleza. Só que dentro do controle de qualidade, esse controle de qualidade, como a gente já viu que aquele sistema, uma avaliação sistemática dos parâmetros já pré-estabelecido, ele passa por quê? Pelas inspeções, passa também por quê? Pelos produtos terminados e passa também por controle estatístico. Quando a gente fala de controle de qualidade, eu já estou falando do que para vocês? Eu estou falando do produto final. E esse produto final, ele tem que ser inspecionado, ele precisa ser o quê? Analisado totalmente no seu produto final ou terminado, e ele vai ter que ser analisado estatisticamente, através de programas. E quando a gente fala disso, tá? Olha o que a indústria farmacêutica tem hoje. A indústria farmacêutica, ela pode ser direcionada para duas vias. A primeira, as boas práticas de fabricação, tá? Que nada mais são do que a confiabilidade no processo, aliado ao quê? Aliado à engenharia de qualidade. Hoje, para você produzir em larga escala um determinado medicamento, independente da forma farmacêutica que ele for entrar nesse mercado, ele tem que passar pelas boas práticas de qualidade, de fabricação e de controle de qualidade. Concordam comigo? Ele não vai poder ser produzido de qualquer maneira. Lembra do exemplo, quem assistiu a aula de apresentação da disciplina semana passada, eu dei o exemplo do xarope, do uso da água, ou de um medicamento injetável que precisa ser diluído. Você não vai diluir um medicamento injetável com água comum, com aquela água que a gente usa, que vem da torneira, da Cozampa. Porque tu é capaz de contaminar
tá ok? O paciente e contaminar aquela tua preparação. Tu vais trabalhar de acordo com tuas boas práticas, tá? Com o quê? Com um diluente, com uma água que seja o quê? Altamente isenta de quê? Não somente de impureza, mas de agentes microbiológicos. Eu usei também o exemplo na semana passada do soro fisiológico. Que o soro fisiológico ele é isento disso. E a gente vai avaliar a qualidade do soro fisiológico. Bora ver se aquele soro fisiológico ele está isento ou não. Ou da própria ampolinha de água destilada que a gente usa para diluir, por exemplo, uma ampola de dipirona ou de um antibiótico. Para que no final a gente consiga alcançar o controle total de qualidade. E esse controle total de qualidade, ele vai muito mais além do que o próprio controle de qualidade, porque quando eu falo de controle total de qualidade, tá? Envolvendo a parte farmacêutica, ou seja, produtos farmacêuticos, cosmético e correlato, olha o que é. Olha o que ela abrange, olha o que ela significa hoje. Ela abrange toda a cadeia, ou seja, desde o momento em que você vai projetar um medicamento, vai produzir uma matéria farmacêutica, um produto farmacêutico, vai produzir, vai manter e vai assegurar principalmente o quê? As suas características específicas, tá? Em cada unidade, ou seja, em cada etapa da cadeia de produção daquele produto. Desde o momento em que aquela matéria-prima vai começar a ser estudada, desenvolvida, formulada, apresentada e terminada. É isso que é o controle total de qualidade se preocupa. Ele se preocupa não somente em projetar, porque projetar eu posso projetar qualquer coisa e está lá. Mas eu vou querer que aquele meu projeto ele avance. E quando eu avanço, eu vou o quê? Vou começar a produzi-lo. Depois eu vou manter, ou seja, criar condições de confiabilidade para que ele consiga gerar o quê? Segurança nas suas características. Tudo tranquilo até aí? Se eu pedir as diferenças na prova de controle de qualidade e controle total de qualidade, vocês vão saber me responder? Pessoal de casa, está tudo tranquilo? Estão entendendo? Sim, professor. Estou angustiado. Não sei se é a conexão. Meio ruim. E essa indústria farmacêutica, tá? Ela também, uma outra via, que a primeira que a gente viu que foi uma das boas práticas, tá? De fabricação, que a gente viu, a gente também tem o quê? Que dentro dessas boas práticas de fabricação, a gente também tem o que a gente chama de defeito zero. E o defeito zero, tá? Para alguns que trabalham dentro da área de controle de qualidade, ele pode ser visto ou pode ser estudado, tá? Através dos 5S, que isso vem desde a cultura japonesa, que até hoje a indústria farmacêutica, não somente a indústria farmacêutica, mas também outros ramos da indústria utilizam, que é o quê? Organização, arrumação, limpeza, asseio e o mais difícil, que é a disciplina. Eu posso ter organização? Posso. Eu posso ter limpeza? Posso. Posso ter arrumação? Posso. Posso ter asseio? Também. E a disciplina? De todos esses 5, qual é a diferença? É que na arrumação, na organização, na limpeza e no asseio, ela não passa pela cultura do ser humano. E disciplina é cultural. Se você se propor, se você se disciplinar, por exemplo, dando um exemplo, não estou chamando que as senhoras estão gordas, por favor, mas se vocês quiserem, por exemplo, emagrecer e ter isso de disciplina, você consegue.
A questão é pôr isso em prática e a questão é que isso vire uma cultura. Imagina trazer isso para uma indústria ou para uma empresa farmacêutica ou para um outro ramo industrial. Isso é cultural. E isso a gente só vai fazendo no dia a dia. Mas isso é uma maneira de você evitar o quê? Erros. Por isso que uma outra via da controle de qualidade, dentro da parte de boas práticas de fabricação, é o defeito zero. E quando a gente consegue fazer com que toda essa visualização, com que todo esse controle de qualidade chegue ao seu destino, chegue ao seu ponto final, eu estou conseguindo chegar ao quê? Eu estou conseguindo demonstrar o quê? Qual é o meu resultado? É a garantia da qualidade. E essa garantia da qualidade, tá, faz com que eu tenha alta confiabilidade, tá, principalmente, tá, no que está sendo produzido, no que está sendo gerado. Seja na indústria, seja comercial ou seja administrativo. E por último, eu tenho o que a gente chama de certificação da qualidade, que hoje é uma ferramenta que atesta que aquelas minhas boas práticas, a forma como eu estou fazendo aquele meu produto farmacêutico, ele está ok. Ele está me dizendo que a minha metodologia, a forma como eu estou gerando, estou produzindo aquele produto final, está em excelente qualidade. E a certificação da qualidade, tá? Ela vai desde essa certificação, passando por normas internacionais, porque muitas das vezes, ou quase a maioria das vezes, quem atesta são órgãos, tá? Órgãos particulares ou órgãos nacionais. Por exemplo, se a gente for pegar a NR7, a norma regulamentadora número 7, para diversos tipos de produto, a gente tem uma faixa de tolerância. Só que para eu poder atingir, eu tenho que atestar e certificar através do quê? De laboratórios credenciados, que vão dizer que aquilo que eu estou produzindo, que aquele meu produto está dentro de uma faixa de segurança. É o que acontece, por exemplo, na norma ISO. A norma ISO ela veio para testar e certificar a forma, e não somente a forma como está sendo trabalhado, como também os produtos que estão sendo o quê? Produzidos. Por isso que a certificação da qualidade, ela atesta não somente bens, como também atesta os serviços. E isso a gente vê muito onde? Nos laboratórios de manipulação. Nos laboratórios de análise clínica. Numa clínica, por exemplo, numa clínica dermatológica. Para que no final eu não tenha tanto impacto econômico. Porque a certificação da qualidade, a certificação de bens e serviço, ela diz o quê? Que o que eu estou perdendo não é tanto quanto eu estou ganhando. Imaginem vocês fazerem, tá? Pegando um exemplo bem simples, você trabalhar dentro de uma indústria em que você produza, tá? Um comprimido X, uma caixa de comprimido X, você faz quase 500 unidades por dia. Pergunto para vocês, as 500 unidades por dia vão sair direito, vão sair correto, vão sair com alta qualidade? Não. Mas a certificação que a ISO, ou que a certificação que o serviço te fornece, diz que até 99 ou 98 é aceitável. O teu erro de 1% ou 2% na linha de produção é aceitável. E para fármacos, isso é muito importante, porque a certificação me certifica o padrão de qualidade,
o produto e o lote. Porque se eu não tiver isso, se eu não tiver uma certificação que diga que aquela manipulação minha para um determinado fármaco não está correta, eu acabo impactando tudo isso aqui. Eu acabo impactando um determinado produto e uma série de lotes. E uma série de lotes para a indústria não é 1 ou 2 ou 3, é 1.000, é 2.000, é 5.000. Tu imagina o que é retirar 5.000 unidades, 5.000 caixas de um medicamento? Vamos imaginar a preço de R$ 50 uma caixa, com 30 comprimidos, faça uma conta. São mais de 5, acho que mais de R$ 5.000 que você está perdendo. E por que isso? Porque a certificação no final vai me ajudar no quê? Na segurança do que eu estou produzindo, vai me ajudar também na funcionalidade do que está sendo gerado e, por último e mais importante, ela vai me ajudar também na biocompatibilidade. E vocês viram que na tecnologia farmacêutica tem muito a ver a questão de biocompatibilidade entre produtos. Ver se aquele produto ele está correto, se aquele produto ele é consistente, se aquele produto tem eficácia e se ele não interage. Um exemplo são os cosméticos. Por quê? Porque os cosméticos, tá? Eles são produtos farmacêuticos que podem ser idealizadores? Podem. O exemplo que eu dei no início da aula a respeito dos bloqueadores, dos fotorreceptores, pode. Eu posso idealizar um tipo de cosmético? Posso. Se eu quiser gerar um cosmético, um creme para acne, que não seja tão oleoso, mas aquoso, que não deixe a pele tão ressecada, eu posso. Porque no final, tá? O que vai me ajudar vai ser a maneira como vai ser produzido, a forma consistente e principalmente a reprodutibilidade que esse produto final vai gerar para que a cadeia se expanda. E dentro disso, na gestão de qualidade total, tá? Que é diferente do controle de qualidade total, a gerência de qualidade total, tá? Ela engloba todos esses 5 pontos. Ela passa desde o gerenciamento por objetivos ou diretrizes, ou seja, o gestor que trabalha nisso, o indivíduo técnico especializado que trabalha nisso, ele trabalha por metas, por objetivos. Além do mais, ele é um processo globalizado. Você não pode pensar em local, você tem que pensar em tudo, o que está ao redor de você. Abertura de mercado. Você não pode pensar somente em mercado local. Você já tem que pensar em expandir aquele mercado. A indústria farmacêutica brasileira é um exemplo. A indústria farmacêutica brasileira nos últimos anos, ela expandiu muito. Ela deixou de ser meramente local e já está ganhando o quê? Outros mercados. Mercosul, Comunidade Europeia. E hoje a gente tem um dos maiores mercados, que é o mercado chinês, aonde a qualidade e a produtividade, juntamente com sistemas sólidos de gestão de qualidade, fazem com que essa indústria hoje cresça ainda mais a cada dia. E é isso que a gente tinha que conversar no dia de hoje. Liga a luz, por favor. Dúvidas, meninas? Dúvidas, pessoal? Tudo certinho? Querem perguntar alguma coisa? Ivanilde, Valéria. Não, professor, perfeito. Dani, Denise, Ed, Elaine, Francisca, Gabriele, Jaime, Jean, Karine, Leidson. Leidson Cardoso, tu entrou com dois convites, foi, meu filho? Eu acho que foi, deve ter dado algum erro aqui.
Marcilene, Maria, Marinete. Tudo certinho? Gostaram da aula de hoje? Professor, Tudo ok, professor. Oi, quem perguntou? Perdão, desculpa. Ednólia, Fala, Ed, diga lá. Pode prof, perguntar. essa matéria ela relembra muito o meu trabalho. A gente é auditado anual, aliás, a cada 6 meses. O Uhum, Apvida está querendo essa acreditação, né? Essa questão de qualidade. No ramo certo. farmacêutico, no ramo farmacêutico, eu acredito que tudo se torna bem mais específico, né? Exatamente, se torna bem específico porque é um ramo especializado. Diferente, dificilmente tu vais ver que dentro da área farmacêutica, diferentemente, por exemplo, fazendo uma comparação um pouco brusca, diferentemente da produção de linha de carro, tá, de peça para carro, tu vê que a qualidade, o tipo de material que vai sair é diferenciado. Sim. Tudo que é ligado à área de saúde, tá, é diferenciado. Fato esse que a gente tem vários exemplos, não somente na nossa área farmacêutica, como também na área médica, por exemplo, área de diagnóstico, área laboratorial, cada ano saem novos tipos de kits de laboratório, novas máquinas para Sim. análise, e não fica diferente para nós na área farmacêutica também. Até, em alguns trabalhos que eu já li, a indústria farmacêutica, hoje, a fatia dela no mercado mundial, ela já está chegando a 25% de todos o restante dos outros segmentos da indústria. E a tecnologia, ela desenvolve muito a cada dia, né? Por exemplo, hoje nós temos um equipamento que faz um tipo, vamos supor, o exemplo que eu conheço, um tipo de análise bioquímica lá na central de análise. Daqui a 6 meses, esse equipamento ele não tem essa eficácia, já vem um outro mais moderno que faz uma análise em pouco tempo e dá um resultado. Por quê? Nós temos, vamos supor, nós temos por dia, vamos supor, 5.000 exames para analisar. Essa máquina ela vai requer esse tempo e o nosso cliente não vai esperar tanto tempo. Verdade. Ele não vai atender. Hoje em dia, quanto menos tempo hoje em dia dentro da área hospitalar, quanto menos tempo um paciente ficar dentro de uma unidade hospitalar internada, é melhor. É menos Já custo tanto para a empresa quanto para o cliente. exatamente. E E hoje hoje, isso é na questão de custo, né? Custo-benefício com qualidade. com certeza. E a qualidade passa por tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Tu não podes pensar em qualidade. Tá ok? Principalmente no que eu falei para você, você não pode pensar em qualidade sem se você pensar na adequação do uso dessa qualidade, principalmente no produto final que você vai querer produzir, vai querer gerar. Sim, sim. Por exemplo, aqueles auditores da vigilância sanitária, quando eles vão nos setores, ou visitar o hospital hoje, eles são farmacêuticos que são auditores. Eles são fiscais. Eles Eles são são fiscais. fiscais. Eles, Eles são fiscais, porque há diferença no termo de fiscal para auditor. Porque o fiscal, dentro do significado da terminologia, ele vai te fiscalizar sendo sujeito a alguma pena. O auditor não, ele te audita de acordo com o teu funcionamento, de acordo com as normas que ele coloca. pela qualidade do teu serviço ou do teu Ex- produto. Exatamente. Entendi. É Entendi. Muito diferente da bom. fiscalização, porque a fiscalização ele vai mediante a uma regulamentação, uma normatização que está prevista, perdão, que está prevista nas leis sanitárias, por exemplo, da Sim, vigilância sim, sim. sanitária do município, por exemplo. Entendi, entendi. Obrigada, prof. De nada. Dúvidas, meninos, meninas? Tá bom, então, pessoal.
Amanhã, a turma de amanhã vai ter aula no laboratório, então, por favor, venham de jaleco amanhã, tá ok? Que a gente vai ter aula do laboratório amanhã, tá? Obrigada, professor. Boa noite. Tá joia? Boa noite, bom descanso para vocês. Eu tô parando Boa aqui a noite, gravação. professor. Tô parando aqui a gravação. Não esquece que amanhã vai ter aula de laboratório, tá bom? Para a subturma de amanhã, tá? Uma boa noite. Tá ok, boa noite, professor. Obrigado.